Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um jogador ser tão bom que isso começou a atrapalhar o próprio time? Parece estranho, né? Como o melhor jogador pode virar um problema? Mas é exatamente isso que pode estar acontecendo com o Mbappé. E o mais curioso é que alguém já tinha percebido isso há muito tempo. Antes da Champions, antes do Real Madrid, antes de qualquer crise. E esse alguém foi Luiz Henrique. E quando ele falou isso, praticamente ninguém levou a sério. Só que esse alerta foi dado por um treinador experiente, que anos atrás havia comandado um Barcelona recheado de estrelas e com um ataque letal, composto simplesmente por Messi, Suárez e Neymar. Ou seja, era um cara que sabia o que estava falando. Eu te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sim. Te queda claro? Na época, Henrique não criticou o talento, não criticou os gols e também não criticou a velocidade. Ele fez algo muito mais incômodo. Colocou o dedo na ferida sobre o que Mbappé fazia quando não tinha a bola. E aí veio a reação que você já imagina. Como assim criticar o Mbappé? O cara decide o jogo sozinho, deixa ele jogar. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu naquela discussão toda. Henrique não estava falando só do Mbappé, ele estava falando do funcionamento de um time. Essa diferença muda completamente o jeito de enxergar a situação, porque uma coisa é ter problema de talento, outra coisa muito mais difícil de resolver é ter um problema de sistema. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar. Porque no futebol moderno de hoje, até os craques precisam ter comprometimento tático. Para entender isso, você precisa voltar lá para o Mônaco. Mbappé não surgiu num time que controlava o jogo, ele surgiu num time que vivia de transição rápida. Era um time que jogava no caos, corria para frente e explorava o espaço antes do adversário se organizar. E ali, ele virou uma arma perfeita. Um jogador que decide com o campo aberto, que acelera mais que todo mundo e que finaliza com poucos toques. Só que esse ambiente moldou um tipo de jogador muito específico, um finalizador de elite, um destruidor de defesas, mas não necessariamente um jogador que organiza o jogo. Aí vem o PSG. Em vez de ajustar isso, o clube potencializa ainda mais esse modelo. O time passa a girar em torno dele. Deu problema? Mbappé resolve. Travou? Mbappé decide. Não funciona? Ah, então espera o Mbappé aparecer. Isso parece genial no curto prazo, mas pode esconder um risco enorme. Uma dependência disfarçada de talento. Sabe qual é o problema de uma dependência disfarçada? Quando um time depende demais de Kylian, ele se torna previsível, fragiliza o coletivo e perde justamente quando seu principal jogador é neutralizado. E é aqui que o BO começa de verdade. Quando um time passa anos resolvendo tudo com um jogador, ele para de desenvolver o coletivo. Por que criar um sistema se ele resolve? Por que treinar pressão alta se ele vai decidir sozinho? Por que organizar a saída de bola se no final tudo vai sair nele mesmo? O PSG foi acumulando esse vício por anos. Os títulos nacionais mascararam muito bem isso. Mas na Champions, que é onde o bicho pega, esse tipo de coisa aparece. Porque lá você enfrenta times que funcionam como máquinas, times que sabem neutralizar esse tipo de jogador, times que não dependem de um momento individual. E quando o Mbappé é neutralizado, o PSG simplesmente sumia do jogo. Paris não sumia porque era um time ruim, mas porque não sabia jogar sem o Mbappé. Tem um detalhe que muda tudo nessa história, e ninguém explica isso direito. O bagulho não é só não correr, não pressionar. É o efeito em cadeia que isso cria, tá ligado? Quando um atacante não aperta a saída de bola, o zagueiro joga tranquilo e o volante recebe livre. Aí o meia precisa subir correndo para encurtar esse espaço. Só que quando sobe, deixa um rombo nas costas. Cê é louco, lá ele. E é aí que o time se complica. O problema não é que Kylian fica parado lá na frente. O problema é a bagunça tática que isso gera no resto do time. Porque no futebol, quando um jogador não encaixa a marcação, o sistema inteiro desmonta. Se um jogador para de pressionar, o outro vai precisar cobrir. Esse outro vai cansar muito mais rápido. E nisso, o time perde compactação. O adversário encontra os espaços. Futebol de alto nível, um buraco desse decide jogo. Não em um lance, mas aos poucos, ao longo de 90 minutos. É silencioso, lento e é fatal. Quando Luiz Henrique chegou ao PSG, ele entendeu isso imediatamente. Ele trouxe um exemplo que poucos esperavam ouvir num vestiário de futebol: Michael Jordan. Não pelo talento, mas pelo comportamento competitivo. Jordan não só decidia jogos, ele defendia, ele pressionava, ele participava de tudo, em todas as fases e em todos os momentos. E é isso que o futebol moderno exige de um jogador completo: participação total. Só que quando o melhor jogador do time não entra nesse sistema, o time que paga o preço. Perde a intensidade,
perde a compactação e perde o controle nos momentos decisivos. E é aos poucos que esse sistema começa a quebrar por dentro, sem que ninguém perceba claramente de onde vem o problema. Quando o Mbappé saiu do PSG, aconteceu algo que poucos esperavam. O time simplesmente começou a jogar melhor. A responsabilidade ofensiva se distribuiu entre vários jogadores. O sistema começou a funcionar de forma bem mais coletiva. A pressão melhorou de fato. O time passou a defender junto, como uma unidade. Não é que o PSG ficou mais talentoso, ficou mais equilibrado, mais difícil de jogar contra, mais consistente ao longo dos 90 minutos. Isso não é uma prova que Mbappé era o vilão da história, mas reforça uma tese que pode ser desconfortável para muita gente. O problema pode não ter sido o jogador. O problema pode ter sido a dependência que construiu ao redor dele. E dependência no futebol de alto nível tem um custo. E esse custo geralmente aparece na semifinal de Champions. Na sua chegada ao Real Madrid, ele encontrou um time estruturado, organizado e que funcionava com um sistema antes dele chegar. No Real, ele mostrou porque é craque. Marcou, decidiu, brilhou. Os números apareceram, mas aos poucos, alguns padrões começaram a surgir novamente. A pressão cai em certos momentos. O equilíbrio ofensivo muda. O time começa a depender mais dele para criar. Existe uma pergunta que pode estar incomodando internamente agora no Real Madrid. Será que o time mais organizado do mundo pode estar entrando no mesmo caminho que entrou o PSG? Não de forma dramática, mas silenciosamente, jogo a jogo. O Mbappé não precisa provar nada em talento. Isso já está resolvido faz tempo. Mas o futebol moderno não se ganha só com talento individual. Se ganha com sistema, com coletivo, com participação total em todas as fases. Existe um risco real na carreira dele, ser um jogador extraordinário, mas nunca ser o jogador que fez o time funcionar de verdade. No futebol sempre existiu essa separação silenciosa, jogadores que brilham e jogadores que fazem times vencer. Mbappé ainda pode ser os dois, mas isso exige mudança. E a pergunta que fica é simples: ele vai se adaptar ao sistema ou vai continuar sendo o jogador mais talentoso do time e o maior problema do sistema? Se você gosta desse tipo de análise profunda, direta e sem passar pano, se inscreve no canal e um abraço.